Olá, amigos de caminhada, tudo bem com vocês? Eu sou Rinaldo Digílio, Pastor Fabinho, Pastor Lopes, Pastor Xandão. É isso aí, olha, hoje nós estamos aqui para comentar duas decisões judiciais que saíram na justiça em primeira instância, uma sexta-feira e uma segunda-feira. Mas antes de eu comentar sobre isso, eu gostaria que, se possível, dá uma curtidinha, dá um joinha aí no vídeo. E se você puder também, como é que o pessoal fala? Dá um like. Dá um like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Porque aqui... Ativa o sininho, Ativa o sininho que você vai saber de tudo que está acontecendo nessa reforma que está sendo feita na Igreja do Evangelho Quadrangular e Quadrangular Família Global. Na IEQ não existe reforma, mas na Quadrangular Família Global estamos voltando às origens. E olha só, eu tenho aqui duas decisões. Uma que saiu pela doutora... Deixa eu ver aqui, você pode me ajudar aqui? Veja aqui, o Xandão vai... Doutora Tânia Mara Awali. Que tribunal que é esse aí? Esse aqui sobre o quarto ofício de registro de títulos. E esse aqui qual que é? Doutor André Augusto Salvador Bezerra. Tá, então nós vamos falar sobre a decisão de sexta-feira, que foi uma decisão, nós fomos processados, a Quadrangular Família Global foi processada para que o nome Quadrangular fosse tirado do Igreja Quadrangular Família Global, uma igreja que nasceu com os fundamentos do avivamento e pelo empoderamento de uma mulher, Aimee Semple McPherson, e nós estamos aqui defendendo as nossas origens espirituais. Não mudamos o estatuto, não tiramos internacional do nome da igreja, não tiramos o vínculo interdenominacional que existe na sua origem, não proibimos ninguém de outras denominações ministrar na nossa igreja. Enfim, nós não cortamos relações nenhuma, não falamos mal dessa unção que um dia Deus derramou sobre a Aimee, mas nós estamos defendendo o nosso legado espiritual, e é por isso, e esse é o segredo, porque a Família Global tem crescido não só em todo o Brasil, mas em todo o mundo. Então, comentando aqui, o Xandão vai ler a sentença de sexta-feira, que foi, ele vai ler o que está grifado, são as coisas mais importantes. É a decisão, né, da primeira vara de registro público da excelentíssima juíza de direito, doutora Tânia Mara Awali. Em resumo, né, é sobre o pedido de providência, porque eles queriam tirar o nome Quadrangular Família Global, eles achavam que eles eram donos exclusivos da Quadrangular, e não é isso, né? Então a juíza disse assim, em resumo: em relação à identidade de nomes, afirma que as denominações são muito diferentes, claro, com certeza, e contam com elementos de distinções suficientes para evitar qualquer confusão ou dúvida dos usuários, bem como a requerente, ao contrário do alegado, não tem direito exclusivo ao uso da palavra quadrangular. Eu vou repetir: não tem direito exclusivo ao uso da palavra quadrangular. Entendeu? Quer que eu explique? Bom, tendo em vista que não há prova de que tenha sido reconhecida pelo Instituto Nacional, né, de Marcas e Patentes, INPI, como marca de alto renome, a própria requerente admite que seu nome tem origem na denominação de outra igreja fundada nos Estados Unidos em 1923, o que evidencia que o uso da palavra quadrangular não foi criado pela interessada, mas sim copiado, eu vou repetir, copiado de outra entidade religiosa de origem estrangeira. Bom, vamos lá. O Ministério Público opinou pela improcedência do processo. O que mais? Condutas ilícitas praticadas pelo presidente da entidade, a juíza colocou isso aqui. Condutas ilícitas praticadas pelo presidente da entidade religiosa requerente, pastor Mário de Oliveira, devem ser discutidas no âmbito criminal. Te prepara. Fica evidente
que não há qualquer semelhança, pois os únicos termos iguais são igreja e quadrangular, sendo certo que a palavra quadrangular é antecedida do termo evangelho, logo entendo que fica afastada qualquer confusão ou dúvida dos usuários do serviço registral. Global, é global, né? Como exposto pela própria requerente, o seu nome, Igreja do Evangelho Quadrangular, originou-se do nome de outra igreja fundada nos Estados Unidos em 1923, o que evidencia que o termo quadrangular não foi criado pela requerente. Ela fez questão de colocar outra vez isso daí, 2 vezes já, veja bem, na mesma sentença. Consequentemente, não há que se falar em propriedade exclusiva de gozo. Vou repetir. Não há do que se falar em propriedade exclusiva de gozo. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido de providências formulado pela Igreja do Evangelho Quadrangular IEQ. São Paulo, Tânia Mara Awali, juíza de direito. Está aqui, é só entrar no TJSP, você pode ter acesso a esse. Então, nós vamos comentar esse rapidamente aqui. Houve uma grande perseguição, pastores da família global de todo o Brasil me ligaram, falaram, tem gente que está aí aqui me mandando áudio de superintendente, dizendo que mandaram passar na frente da minha igreja, tirar foto da placa da igreja, pegar o endereço, que nós vamos entrar com um processo aqui. Primeiro, o fórum para nós falarmos sobre, pertinente de nós falarmos sobre as questões da família global, é o fórum da cidade de São Paulo. Se você for fazer alguma coisa, sabe o que vai acontecer? Qualquer coisa que você fazer é litigância de má fé, porque você está colocando todo o judiciário para tratar uma coisa que o fórum pertinente é aqui, e isso vai configurar como perseguição religiosa. O Ministério Público também foi favorável a isso aí. Ó, pode recorrer, pode ir até o Supremo, pode ir até AIA. Nós vamos pela verdade, senão pela verdade. Nós vamos pela verdade. Então, foi falado aí em todo o Brasil, falaram mal de nós, nos caluniaram. Então, assim, ó, Deus está respondendo aí, ó, que a justiça vem de Deus, ok? Alguém tem algum comentário para tecer? Eu acho que é o seguinte, né? A incompetência, infelizmente a incompetência, eles não querem deixar que a bênção de Deus, que está gerando a competência do trabalho na global, eles não querem deixar que o trabalho flua. Mas, infelizmente, como foi Deus que abriu essa porta, e não vai ser qualquer pessoa que vai fechar. É importante falar que na questão, quando o Ministério Público ele se manifesta, o Ministério Público ele coloca a seguinte expressão aqui, ó, sobre a manifestação duvidosa, tá? Isso é no relatório do Ministério Público junto do processo. Depois nós vamos ler o número desse processo, que é importante, viu, pastor Xandão? Lê para nós o número desse processo. Ah, é esse aqui, né? No Ministério Público? É 1046217-17.2019.8.26.0100. Então, nesse processo, tem lá a decisão, a manifestação do Ministério Público e também juntamente a do cartório. Então, o cartório colocou dentro da lei o que pode e o que não pode com o registro do nome. O cartório ele foi confrontado pelo IEQ e pelo Mário de Oliveira, pela a sua posição em aceitar o registro de um nome. O cartório ele nunca vai permitir que um nome seja dado seguimento a ele se houver um nome igual. O cartório similar, colocou, né? Similar. O cartório colocou muito bem essa questão. E o Ministério Público, obviamente, também entrou, porque foi colocado em uma condição duvidosa a ação, o trabalho, a seriedade de um cartorário. E aí, juntamente com tudo isso, eu vou ler aqui, ó. O Ministério Público opinou pela improcedência do pedido folhas 263 e 265. Foi um vídeo que eu fiz passado, você pode assistir o vídeo atrás, fala só sobre o despacho a opinião que o Ministério Público está dando aqui, ok? Então, sobre esse assunto, fechou. Eu quero só, posso dar uma opinião sobre esse assunto? Só esclarecendo. Nos estranhou muito a questão deles irem à justiça buscar tirar o nome da Igreja Quadrangular Família Global, tirar o quadrangular desse nome. Por
porque existe no Brasil diversas outras entidades 27 que já só. usam esse nome, 27. Fora do Brasil também. E fora do Brasil. Então existe assim, claramente uma perseguição pessoal da direção da igreja quadrangular para com a família E global. muitos falam assim, você quer sair daí, que vai para qualquer igreja, Menos menos a família global. Sabe por quê? Porque esse grupo aqui, nós lutamos pela palavra de Deus, pela verdade, pela justiça, e nós pagamos um preço altíssimo, fomos perseguidos, caluniados, né? Isso, Esses dias um marionete entrou no canal aí e começou a falar, por que vocês não deixam aí, quem, pai, peraí. Nós estamos em paz e queremos continuar em paz fazendo a obra de Deus, o qual o Senhor nos incumbiu de fazer. E vamos chegar na sua cidade Certo. também, viu? Então, é a IEQ que está processando o nome. Perseguido. É a IEQ que está perseguindo os pastores aí, da Global. É a IEQ que está ameaçando, tirando foto. Então, irmãos, nós estamos apenas fazendo a obra. Obviamente, estamos incomodando muitos que estão há mais de 20 anos, 2 décadas no poder desta igreja e que nunca fizeram o que nós estamos fazendo em um ano. Detalhe, nós, se você não participar de uma convenção, você não entra em dívida ativa da igreja não. Você está endividado, porque você não pôde ir para a convenção, estão devendo 3, 4 convenções para você. Você está sendo obrigado a pagar, isso é anticonstitucional, é anti-estatutário, você não precisa pagar. Estão te obrigando a fazer isso. Vem para Global que aqui não tem essa palhaçada não. Foi legal você falar isso aí, que teve um pastor que falou assim, olha, nossa Fabinho, eu estou devendo 5 mil reais de convenção atrasada, eu estou sendo cobrado, o que eu faço? Foi simples, assina sua carta de demissão e sua ficha de ingressão. Pronto, Acabou a dívida. O importante de tudo isso é que a direção da IEQ corre atrás de pastores ameaçando aqueles, inclusive, que não concordam com a doutrina que o presidente implementou lá. Ele destruiu a doutrina quadrangular por uma doutrina própria e persegue os pastores que não concordam. Quer dizer, quem fala que a palavra de Deus é crível, ele persegue, porque ele diz que não é. Não sou eu que digo isso, é ele. Agora, eu quero fazer jus aqui, justiça aqui é injustiça também. Está faltando aqui o Adriano, que foi processado. Verdade. E aí nós vamos entrar aqui, como ele mora em outra cidade, eu não posso estar com ele nesse momento aqui. Mas o segundo processo, que saiu sentença segunda-feira, ontem, e essa sentença que foi despachada pelo juiz, foi uma perseguição jurídica. Então nós não estamos sendo perseguidos só espiritualmente, né? E outra coisa, olha, uma pessoa perguntou para mim assim, pastor, se eu ir para Global, eu vou ser perseguido ou não? Eu falo, senhora, eu oro para que você seja perseguido, porque a igreja de Jesus, ela cresce em meio à perseguição. É isso que nos dá um gosto especial de poder defender o Evangelho. Eu me sinto honrado, honrado porque eu fui processado por defender a palavra de Deus. O juiz, ele faz um despacho e ele diz aqui, primeiro, Mário de Oliveira processou o Xandão, pastor Lopes, pastor Fabinho, pastor Adriano e eu. E nos colocou todo mundo junto ali, como se nós estivéssemos denegrindo a imagem dele. E nós estávamos defendendo a palavra de Deus, coisa que precisa ser homem para fazer, porque você vai ser perseguido. Se na IEQ você defender a palavra de Deus, você vai ser perseguido, você pode perder a sua igreja. E digo mais, tem pastores que estão parecendo passarinho preso na gaiola, na igreja que construiu, com medo, achando que você não tem idade mais, que você não é nada, e você está ficando alvo de uma apostasia que está dominando. A apostasia traz escassez de almas, escassez de recursos financeiros, porque ninguém acredita mais em você, ninguém quer ofertar e dizimar mais na sua igreja, porque o povo não é bobo, o povo está acompanhando tudo. Então, ele vai ler aqui a decisão desse processo que nós fomos processados aqui, que nós caluniamos, difamamos e que mais? Injúria, calúnia, difamação. E de maneira nenhuma, aliás, cada vídeo que é gravado nós passamos nas mãos dos advogados para ele averiguar aquilo que nós falamos, para ver se eu posso publicar ou não. Eu vou ler para vocês, mas antes eu queria falar que a pessoa é tão ardilosa, tão astuta, que ela entrou com esse processo aqui e pediu
rapidez, agilidade, 2 dias antes do fórum entrar em recesso ano passado. 2 dias antes. Perdeu na primeira instância, recorreu para o desembargador, perdeu no desembargador. No outro dia, né? No outro dia perdeu. E quem passou um Natal ruim, não fomos nós. Ah, não, eu passei. Não fomos nós, né? Mas, aí, deixa a fila seguir. Então tá aqui o presidente, né, da Igreja Evangélica Quadrangular, senhor Mário de Oliveira, tá aqui, ó, processou. Fala o número do processo. Processo 11.28.757.8.26.0100, tá? Esse processo aqui foi colocado pelo senhor Mário de Oliveira, o presidente da IEQ, contra Rinaldo César de Gílio, Fábio Ribeiro da Silva, Antônio Lopes de Lima, Primo Alexandre Bonaldo e o Adriano José de Andrade, que não está aqui. Bom, no dia da conciliação, aí o juiz aqui, deixa eu falar o nome do juiz, né? O juiz é o senhor André Augusto Salvador Bezerra. Ele diz assim, vamos resumir. A controvérsia em debate não pode se pautar pela fé ou religiosidade. Ou seja, ele quis falar que nós estávamos perseguindo ele religiosamente. Nada a ver. Vamos lá, resumo. Isso significa que a liderança exercida pelo autor representou o exercício de uma função política que, de fato, envolve fé, mas que, ao final, vai dar corpo e valores que influenciam o dia a dia das decisões fundamentais tomadas pela sociedade brasileira. Tanto é assim que o autor é Mário de Oliveira, tá? O autor exerceu também a função de deputado federal, um cargo eminentemente político e, diferentemente, de ativista de sociedade civil partidária. Ora, em uma democracia, como a projetada pela vigente Constituição da República, quem exerce liderança política no âmbito oficial partidário ou no âmbito da sociedade civil está sujeito a críticas. Menos. Especialmente. Aí eu peço uma parte, porque existe aquela coisa assim, olha, você não fala mal do autoridade espiritual. Irmão, autoridade é essa que não respeita as regras estatutárias de permissão de participar de um pleito que ele concorre. Tá? Só ele então, concorre. Então é o seguinte, olha, autoridade espiritual, na minha casa, quem sou eu. Não tem nenhum pastor que vai mandar na minha casa. Quem manda na minha casa sou eu. Porque na regra espiritual, primeiro é minha casa e depois a igreja. Então na minha casa quem manda sou eu. Não é mais ninguém. Aí líder espiritual que não crê na Bíblia, Não tem. não dá. Não, mas o juiz foi claro aqui. Foi claro. Não tem nada a ver com líder espiritual, confessa que é líder político. espiritual que é dirigido pelos astros. Essa última aí, porca miséria. Não tem jeito. Ó. Você quer amenizar, quer dar crédito, mas não tem como dar crédito. Segue, Xandão. Não, deixa o seguinte, ó. Está sujeito a críticas, especialmente após sofrer matéria jornalística e investigação policial sob acusação de desvios de verbas. Que matéria foi essa, Xandão? O Alexandre Garcia, né? O Alexandre Revista Garcia, Veja, a revista Veja, né? Quem mais? O ministro Luiz Fux também tem um processinho lá. Tá no Deu uns processo. rolos aí, Mas esse processo aqui está na folha 141. Pra cima de nós não, hein? Pra cima de nós não. Só é bom quem quer. Seguinte, bom, críticas como as presentes nos documentos folha 23 e seguintes efetuadas pelo requerido, amaldiçoado e heresias, o que é a verdade, o que está dentro do contexto religioso da entidade do autor, deixou cair a máscara, deve renunciar, vergonhoso, camaleão, enfim, esses adjetivos aí. Como se vê, críticas contundentes, baseadas, repita-se,
em matéria jornalística ou em investigação policial, mas que em nenhum momento, essa é bonita, essa aqui, Nenhum momento. em nenhum momento revelam-se de baixo calão ou aptas a afetar injustificadamente a boa fama e o sossego individual da liderança política demandante. Eu poderia até disponibilizar, mas eu acho que é uma falta de ética muito grande, alguns áudios que eu recebi de pastores, superintendentes, diretores de distrito da Quadrangular, que eu tenho gravado no meu celular, A mano dele. usando algumas palavrinhas de baixo calão, né? Mas deixa E essa não farinha, é o nosso caso. deixa essa farinha pro ventilador depois, mas eu tenho gravado, viu? Tenho gravado. Tem gente que fala assim, olha, é que feio isso que está acontecendo. Irmão, nós não escondemos nada debaixo do tapete, não. Viu? O que Jesus falou, aquilo que é falado dentro da casa tem que ser falado em cima do telhado. Você está entendendo? Nós não nos arrependemos de nos pontuar e participar da vontade de Deus e de falar aquilo que precisava ser falado. Se você está se sentindo culpado, o problema é seu, não é meu. Eu estou em paz, eu deito e durmo e o Senhor me sustenta, me abençoa. Acabou. É simples. Por que não segue a palavra de Deus? E- Por que não viu? segue o estatuto? Por que não fala a verdade? Por que não prega o verdadeiro evangelho? Mas- Faz tudo errado e depois não quer ser perseguido, não quer ser... Confrontado. Confrontado, exatamente. Olha só, perseguição é uma coisa, confronto é outra. Daqui a pouco fala assim, ninguém me confronta porque eu sou infalível. Isso não. E toda vez O que você apóstolo chama Paulo para fala, conversar, o foge. apóstolo Paulo fala assim que nós devemos ser irrepreensíveis. Se você está sendo motivo de repreensão, o problema não é de quem repreende, é seu. Reavalia-se. Eu já vou terminar aqui, ó. Vamos continuando aqui, ó. Boa fama e sossego individual da liderança política demandante. Na verdade, tais críticas, quando muito, trouxeram ao autor um aborrecimento corriqueiro, porque pode passar qualquer pessoa pública, estando por isso sujeito a apreciações desfavoráveis de terceiros. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos e condeno o autor ao pagamento de todas as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Tá certo? Quem é o autor? Condenado. O autor, deixa eu ler. Mário de Oliveira. Alguém conhece? Mário de Oliveira? Pois é. Irmãos, olha, eu desejo em nome de Jesus que Mário de Oliveira continue 30 anos à frente da Igreja do Evangelho Quadrangular. É o meu desejo. Nós estamos livres para voar, para Graças a estar Deus. debaixo de uma unção apostólica, Graças para a viver Deus. os sonhos de Deus. Não temos julgo, nós somos livres. Amém. Nós não Amém. somos endividados por participação em eventos, nós não somos endividados por estar ausente no evento, tenho que pagar esse evento. Não, nós estamos livres. E olha, irmão, eu só peço uma coisa para você: deixe nós em paz, deixe nós ficarmos em paz e exercermos o nosso trabalho. Quer recorrer? Nós vamos até o Supremo, vamos até a Haia, vamos ao Tribunal das Nações, nós vamos até o Tribunal Celestial, porque nós não fizemos nada se não fosse pela vontade de Deus. Fica aqui muito claro o que eu estou falando. E eu não estou aqui falando para arrumar proselitismo, não, porque um dia nós aqui fomos humilhados, perseguidos, ameaçados de tomar as nossas igrejas. Processado, ameaçado de morte. Você está entendendo? Nós padecemos por causa desse preço altíssimo que nós levantamos para defender. Então, nós não temos medo de nada. Nós não temos medo de nada, ok? Fica registrado aqui. Só falar para você, eu levanto isso daqui, esse processo aqui, como um troféu, um prêmio. Eu recebi do Senhor nosso Deus, e para mim é motivo de muito orgulho. Eu fui processado por defender a verdade. Defender a palavra. Falar a verdade, defender a palavra de Deus. Defender o Evangelho de Deus. Eu me sinto honrado pelo que Deus proporcionou na minha vida quanto a esse processo aqui, certo? Eu vou ser sincero para você. Eu quero que Deus abençoe essa pessoa que me processou. E quero que o Espírito Santo consiga fazer ele mudar de vida. Tá E difícil. eu quero liberar a bênção também. Tá Eu difícil. quero liberar ele, está perdoado, eu perdoo, É. né? Está perdoado. Quero que ele se arrependa e volte a ser o homem que ele era, mas
ele precisa dar uma melhoradinha aí nessa... Alguns pastores têm medo, né? Como o pastor Inaldo falou, da perseguição. E isso aqui é uma tática de amedrontar. Nós, quando recebemos esse processo, nós não ficamos com medo. Esse processo foi no intuito de nos calar, de nos aprisionar. Muito pelo contrário. Esse processo aqui foi a chave que abriu o cadeado da jaula que nós estávamos para falar, nós vamos continuar, vamos reformar essa igreja, vamos defender a palavra, o Espírito Santo, vamos defender a nossa casa, nossa família e nossas ovelhas. Foi isso que nós fizemos e vamos continuar fazendo até a vida de Jesus para cumprir o propósito de Deus em cada um de nós. Você é um leão ou é uma hiena? O leão governa com Cristo. E a hiena? A hiena só dá risadinha e abaixa a cabeça e vive sendo ridicularizada e vive rindo porque não tem opinião própria. Você nasceu para ser um leão, não uma hiena. Eu quero aqui deixar as considerações finais. Se você puder, segue o nosso canal porque vai vir mais coisa pela frente, tá? Ai de você se você soubesse de algumas coisas. Com toda certeza você daria um jeito de mudar as suas ações. Eu quero pedir que você puder, você se inscreve no canal, se puder dar um ok, quer comentar aqui, pode comentar também. Porque esse vídeo é verdade vai libertar os pastores. Olha, se você quiser falar mal aqui, chamar de rebelde, fala o que você quiser, viu? Quem foi perseguido aqui foi nós, quem padeceu aqui foi nós. Então, fala o que você quiser, nós também faz o que você quiser. Agora, deixa a gente trabalhar em paz. Tá? Porque Deus tem abençoado as obras das nossas mãos, as igrejas estão crescendo, as igrejas estão florescendo, e nós não temos medo de nada, nós vamos até o final, nós vamos lutar com as armas de Deus, que é a oração, o jejum e a verdade, é o cinto da verdade. É isso aí, mais nada. Eu quero só falar a minha consideração final aqui. Como o reverendo Rinaldo disse, ô Mário, você está perdoado, todo mundo da Global te perdoa. Muda de vida, toca a vida, deixa de perseguir a Global. E eu digo deixa de perseguir porque todo mundo aqui já entregou a sua carta de demissão faz tempo. E vocês ainda não se deram por satisfeitos. Continuam mandando carta para nossas casas, processando cada um de nós no seu departamento de ética. Antiética. Departamento antiética, departamento de ética. Pô, o presidente é sócio da mulher dele na empresa, ó, irmão. Ó. Gente, esqueçam-nos. Pare de perseguição. Como você vai processar alguém por isso daqui? Você pegou a matéria que nós somos absolvidos e estamos processando no teu tribunal. Um tribunal que vai sempre julgar a teu favor, onde vocês são sócios. Deixa de perseguição. Essa é a minha fala. Pessoal, eu quero terminar com a frase: é melhor obedecer a Deus do que os homens. Que Deus abençoe, obrigado pela sua companhia, obrigado por você virou um grande vídeo esse aí, não era o nosso objetivo, mas a gente foi tudo aqui muito espontâneo. Esse é motivo de festa, né? Duas vezes. Foi duas. E vai vir mais ainda, vai vir mais ainda. Até o final do ano. Vou dizer outra Vai coisa. vir a bomba vai vir, você vai ver a bomba. Vai vir a bomba, hein? Se o apóstolo Paulo, ele não tivesse recorrido a Roma, ele seria assassinado e ele não teria escrito 1/3 do Novo Testamento. Nós recorremos à justiça para sobreviver a tamanha perseguição. E quem se juntou conosco foram pastores do Brasil inteiro perseguidos, humilhados, foram tomados suas igrejas, desprezados. Hoje um pastor pequeno vale ouro. Ele é reconhecido, ele é respeitado, ele vale ouro, tá? Então fica aqui. E também não precisa acompanhar a gente não. Você quer ficar independente? Deus abençoe. Nós estamos aqui trazendo chaves para você se libertar da prisão, da cadeia. E vou terminar, mais uma frase que ele não quer parar de falar aqui. Você, ovelha desse aprisco, a tua oferta não é respondida por Deus, porque o altar, ele está destruído. Tá? Jesus diz em Apocalipse 2, que se não tiver arrependimento, ele vai tirar o candeeiro da igreja. Não tem resposta de oração, não tem resposta de oferta, lugar onde não tem candeeiro. Deus abençoe. Segura aí, vem para provar. Um abraço. Tchau.